Olá, seja bem-vindo ao Câmera Nova. Hoje nós vamos discutir sobre o uso da tecnologia por adolescentes. E para falar sobre este assunto, aqui comigo, Maria Helena Catini, diretora da Escola Estadual Cristino Cabral, e a psicóloga Esther Petroni. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E sejam muito bem-vindas ao Câmera Nova. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Hoje a gente sabe que o uso de tecnologia está super presente, né, dentro da escola, celulares, iPods. Acho que principalmente celular, que hoje em dia o celular faz tudo, né? Quase um canivete. Mas como vocês acham que, Catine, você principalmente, que é diretora, está ali todos os dias, como você acha que isso está interferindo no desempenho dos alunos? Interfere, mas interfere assim grandiosamente. O professor está numa situação difícil, porque o jovem ele leva mesmo para dentro da sala de aula, está proibido por lei, a gente não consegue firmar essa proibição porque eles burlam. E tem um detalhe, eles se comunicam lá da frente, se comunicam com o de trás. O maior problema está em dia de prova, porque quando tem uma prova, eles procuram mobilizar a tecnologia com o colega lá de trás. Então, é um problema sério que eu acredito que todas as escolas estejam enfrentando. E como que você acha que, doutora, que esse desempenho interfere também, não só dentro da escola, interfere também fora dela, na vida social, talvez? A internet está aí, né? Presente no nosso dia a dia, não só na escola, em qualquer momento, interfere sim na relação humana. Se você perceber, em qualquer momento, em qualquer local que você está, seja criança, seja jovem, seja adulto, né? Está ali, antenado na internet, está com o seu celular falando. Muitas vezes, ali no ambiente familiar, você está conversando com alguém e ele está ligado no celular, né? Infelizmente, né, uma tecnologia que vem para nos ajudar, muitas vezes é utilizada para atrapalhar, né? Como a professora colocou, o quanto está interferindo na escola. Tira a atenção do aluno? Claro. Prejudica o trabalho do professor? Com certeza. E isso em qualquer área da vida do jovem, em qualquer área da vida do adolescente, do adulto, de todos nós, se nós não soubermos medir, não é? Então, é uma tecnologia que está aí, existe, né? Acho que desde 2007, né, professora? Isso. A lei que proíbe o uso, mas que não está conseguindo segurar o uso da entrada do celular. Então, a gente tem que ver uma forma de trabalhar com essa nova tecnologia, transformar em algo que seja pedagógico. Porque nós temos que pensar que a tecnologia ela vem para facilitar a informação, não é? Então, que anos atrás nós tínhamos muita dificuldade de acesso à informação, hoje ela facilita, não é? Então, se nós não soubermos usar, vai acontecer o quê? O que a professora acabou de dizer. Alunos utilizando para quê? Inadequadamente numa hora de prova, né? Utilizando enquanto o professor está lá em sala de aula, gravando aulas do professor inadequadamente, né? Bem colocado isso aí, porque o maior problema hoje é a gravação dentro da sala de aula, a insegurança que o professor tem, porque ele está assim, chantageado. Qualquer deslize dele, o professor hoje não está tendo condições de ser ele mesmo, porque há ameaças de fotografias, ameaça de gravação da aula dele, ele fica inseguro. Eu ia até perguntar isso porque tem vários vídeos na internet, se a gente vê, que colocam só quando o professor
tá assim, com a paciência no limite. Aí o professor joga o celular no chão, joga um apagador no aluno. Não que isso justifique, mas é que o aluno fica lá, usando, afrontando Testando, mesmo. confrontando o professor até ele perdeu. Afrontando mesmo o professor. E você vê, ele não grava aquilo que ele provoca o professor. Ele grava quando o professor está no limite, extrapolando. Porque hoje as classes estão super numerosas, com mais de 45 alunos. É humanamente impossível dar aula para uma classe numerosa, principalmente no jovem hoje, que está muito arrojado, ele está muito dinâmico, ele está muito vivo por causa dessa tecnologia. E até a gente fica assustado com essa revolução tecnológica, porque o jovem que não acompanha, ele fica bem para trás. Então, há uma gama de sede por essa tecnologia. E essa gama está levando a sociedade a uma revolução total, porque está assim, sem medidas, está sem limites. Isso é preocupante. Porque hoje quem não tem celular, quem não tem algum tipo de, sei lá, computador é excluído, né? Pode ser excluído, né? Desde que não seja uma opção dele. Porque nós temos aquele jovem que vê o lado negativo do uso excessivo e usar o telefone realmente para aquilo que é de necessidade, como aquele que usa com frequência. Mas a tecnologia hoje exige, né, como a professora Catine colocou, o jovem ele precisa estar antenado, né? E a educação, muitas vezes, não está acompanhando, a nossa escola não está acompanhando, nós, professores, não conseguimos acompanhar isso. Né? Então, é onde entra esse desnível entre aquilo que o jovem precisa, traz para a sala de aula e o que ele encontra, não é? E eu acho que vai um pouquinho até mais longe, que não é só o fato da internet, mas nós vamos um pouquinho mais lá atrás, a questão dos valores mesmo desse aluno. Quando a senhora cita assim, ele grava o que o professor está fazendo de errado, mas não o quanto ele provocou esse professor. É verdade. Isso está o quê? Uma questão ética, não é? Até que ponto nós estamos formando o nosso jovem eticamente? E aí entra também a falta de respeito, porque antes o professor era uma figura que ninguém confrontava. Essa falta ninguém de falava, respeito, eu aproveito a oportunidade que você está dando para chamar a atenção dos pais. Os pais que querem ver o seu filho ser alguém na vida, ele tem que impor limites. E isso não está acontecendo. Os pais se deixam levar pela chantagem dos filhos. Aí seu filho não vai ser boa coisa. Não que eu queira generalizar, mas como eu tenho um princípio de impor limites com amor, aí você consegue tudo o que você quer. Na minha escola, eu pratico uma disciplina muito séria, muito rígida, mas ao mesmo tempo existe muito amor. Aí você traz o jovem para você. Eu não vejo isso em alguns pais. Eu vejo os pais sendo permissivos, achando que está abafando. Não, ele está empurrando o seu filho para um abismo que não tem volta. É o abismo das drogas, é o abismo da bebida, é o abismo da falta de respeito. E isso não pode. Nós temos que nos unir na sociedade para lutar e fazer com que a sociedade se conscientize que tudo tem jeito, desde que a gente queira. Exatamente. Importantíssima essa fala da senhora, né? Quando nós clamamos, né? É uma aclamação mesmo, a família, da importância da família hoje. Independe do nível social, independe da cultura que essa família tem, mas é a relação afetiva que a família tem que desenvolver com o seu filho. O jovem né? precisa se sentir amado. Amado.
É através dessa relação de afeto que ele vai se constituir, né, um homem, um ser humano, um futuro cidadão ético, né, com valores firmes, que não estejam tão vulneráveis a tantos perigos que nós temos aí, e fazer uso, inclusive, dessa internet em benefício do quê? Da construção do conhecimento, não é? Porque as redes sociais são para quê? Exatamente, para isso. É para facilitar a comunicação, as relações interpessoais, não é? As relações humanas. Só que o que muitas vezes nós encontramos é o quê? O afastamento do jovem, da família, do grupo presente. Ele está no grupo, na web. Muito bem Não é? colocado. Então, nós vemos muitas vezes a família na frente de uma televisão, a criança clamando pelo pai, atenção, e ela não tem. Hoje a família está correndo pela sobrevivência. Nós sabemos que isso é uma realidade, é um fato. Mas nós podemos, num pequeno espaço de tempo, dar qualidade. E é isso que a criança precisa. Qualidade e não quantidade. Maravilha. Ela precisa ser respeitada, A sua fala foi amada. muito pertinente. Parabéns. Obrigada. Bom, Então, assim, os pais precisam dar o amor, a atenção, mas também precisam impor limites Sem nesse dúvida. uso, né? Como que... Não só Você o acha? uso do telefone, de tudo, né? A criança, ela, desde pequena, ela precisa saber o que pode e o que não pode. É aí que ela se constitui, né? É aí que ela vai percebendo o que é certo, o que é errado. Para um dia ela pedir um celular para o pai e o pai ser capaz de dizer para ela, você é pequeno para isso. Você não precisa do celular. Até ela ter uma certa idade e poder usar. Então, você acha Né? que, então, há uma idade correta, né? Para ter o Facebook, usar o celular? Olha, eu não diria que existe uma idade correta, né? E não existe uma faixa etária, que ó, essa é a faixa etária. Eu acho que depende muito das condições familiares, do acompanhamento familiar, né? E não ser através de chantagem, de barganha, né? Faça isso que você ganha tal coisa. Vá bem na escola porque você vai ter um celular, não é? Não, porque ele tem maturidade para usar adequadamente o celular. Que você possa conversar com ele, explicar as facilidades, as dificuldades, os benefícios, o que isso implica para a família, para ele, para os colegas, para os demais do grupo dele, não é? E mesmo o Facebook. O Facebook é um instrumento da web importantíssimo, que ele pode ser utilizado, só que com assessoramento da família. Exatamente. E muitas vezes, é muito comum hoje, né, a gente vê na minha prática profissional, eu vejo muitos pais deixando a criança horas e horas na frente do computador, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum controle. E a gente sabe de todos os problemas que existem, né, pela internet. Eu ia falar exatamente disso agora, que existem muitas pessoas que utilizam desse meio de comunicação para coisas negativas, de forma mal intencionada. E muitas pessoas, adolescentes principalmente, que usam mais, assim, acabam às vezes marcando encontros, fornecendo informações pessoais. Como que vocês veem isso também? Isso também é outro perigo, porque os pais, não estando acompanhando, muitas pessoas, muitos alunos se prostituem, se entram nas drogas por conta desse contato. Eu mesmo peguei na porta da minha escola uma senhora que ela estava aliciando através da internet
aliciando alunas minhas com promessas de grandes contratos. E eu, como ali eu tenho uma ficha rígida, nenhum aluno sai sem ordem dos pais, para sair da escola precisa ordem, e eu vi aquelas 5, 6 alunas com febre de sair. Eu fui fiscalizar. Do que eu detectei? Aquela mulher tapeando as minhas alunas, fui descobrir através da internet. Naturalmente, o que ela queria? Alunas de programas que fossem, virassem prostitutas. E onde elas foram? Na porta da escola. Isso porque a senhora pegou, imagina eu peguei, o que acontece, né? E uma escola central, né? A escola central, eu só não peguei o machado, rachei a cabeça da mulher porque ela vazou feio. Mas eu assustei, porque da onde surgiu essa mulher? Que atrevimento ela chegou? Ir numa porta da escola. Ir numa porta da escola e as bobinhas estavam indo. Cai. E aí que cai nas drogas, cai na prostituição, cai no desvio. Então a gente tem que ficar acordada com tudo. O adolescente está muito vulnerável, né? Ele fica deslumbrado. Ele vê a televisão apresentando tantas coisas boas, bonitas, que ele não tem condições. Então vem alguém que traz sonhos para ele. E ele cai com facilidade. Agora, cai o jovem que não tem amor em casa. Que não tem estrutura. Que não tem acompanhamento. Como você bem disse, estrutura familiar. Uhum. O pai precisa achar tempo, eu repito, achar tempo para manter o amor, o diálogo com o seu filho. O filho precisa sentir que ele é amado. Uhum. Mas aquilo que você falou, a corrida para ganhar dinheiro, para comer, é mais forte do que o olhar para o filho, ver como ele está. Achar um tempo para se dedicar, para conversar, para dialogar, para mostrar no amor para o filho aquilo que ele precisa ouvir. Uhum. E isso não está acontecendo para muitos pais. Para muitos pais. Então, os pais devem, sim, controlar o conteúdo do que o filho está vendo na internet? Você acha que os adolescentes acham isso já evasivo demais? Acompanhar, assim, o conteúdo dos sites, com quem que está conversando no Facebook? Porque daí fica aquela coisa, a privacidade, só que também eles não são donos do nariz ainda, né? Vai ser evasivo dependendo da relação que esse pai sempre teve, né? Se é um pai que acompanha, não vai ser evasivo. Né? Naturalmente, esse adolescente vai conversar, vai discutir, traz para o pai o que é conversado, tá? Mas, independente do tipo de relação, o pai tem que acompanhar. Ele tem essa responsabilidade. Agora, né? Uma coisa que eu vejo muito forte, é a ausência de Deus no jovem hoje. O nosso jovem, ele está crescendo sem ter, primeiro, o temor a Deus. Deus a gente não precisa temer, porque Ele é um ser maravilhoso. Mas essa ausência de Deus leva a demensuradamente a atitudes que, se você tem respeito a Deus, se você sabe que Ele existe, se você desenvolve um amor a Deus, as coisas se tornam diferentes. Então, o que a gente está vendo? Um crack instalado violentamente. Um traficante na porta de todo lado. E o jovem, como ele está frágil, e ele não tem essa força interior, que é Deus. Não. Se ele tem essa força, ele sabe falar não. Mas ele está fragilizado porque ele não tem Deus, ele não tem o amor dos pais, ele não tem o diálogo. Acaba sendo influenciado, né? E ele é fácil, é uma presa fácil para o bandido, para o traficante, e ali ele vai solto. Uhum.
Então, além disso, quais efeitos então vocês acham que a mídia traz de negativo? Os pontos mais negativos? Porque da Ibope, coisa ruim. Você está me dando a oportunidade de eu falar, eu vou falar. Porque eu falo a verdade. O que dá Ibope para a mídia? Desgraça. É desgraça da Ibope. Agora, coisas boas, não dá Ibope. Eu falo isso pelas escolas. Tem escola que faz tanta coisa boa, tanta coisa bonita, mas para sair na mídia é muito difícil. Agora, bastou um aluno bater numa professora, a mídia mostra. Bateu num diretor, a mídia mostra. É impressionante, porque isso dá show, dá Ibope, eu lamento, mas é o que está aí, que dá interesse para a população, choca. Tudo que é desgraça choca. Eu acho que deveria ser nem tanto a mar, nem tanto a terra. Teria que haver programas de desenvolvimento de coisas boas, bonitas, que são realizadas pela sociedade. Jovens que despontam com sucesso, que passam na faculdade. Por exemplo, da minha escola, quantos alunos que passam, mas é difícil a divulgação. Então, eu acho que isso tem que ser um incentivo. As coisas boas têm que aparecer. Tem que aparecer mais, né? E sobre a internet ainda, vamos fechar esse ciclo. Lógico que a gente colocou aqui vários pontos negativos, mas também é muito bom para algumas pessoas, por exemplo, relacionamentos virtuais, talvez as pessoas mais tímidas consigam se soltar mais na internet e isso pode refletir. Você pode falar mais um pouquinho sobre? Claro, claro. Olha, embora a gente tenha colocado muitos pontos negativos, né, no sentido da utilização, né? Porque ela é muito positiva à medida que você faz um bom uso dela. Então, a questão é como usar. Como usar. Então, por exemplo, quando você diz pessoas que são mais introvertidas, que se comunicam com mais facilidades, eu acho que é uma forma dela se comunicar via internet, mas não dispensa o convívio contato social, físico, né? Pessoal, físico não digo, mas pessoal, não é? Então, uma outra questão importante também no acompanhamento familiar, no acompanhamento do adulto na utilização da internet, é a família conhecer os valores do próprio filho, né? Através daquilo que ele posta ali no Facebook. Como ele se comunica com os colegas. Então, o pai que acompanha, ele vai sabendo, ele vai percebendo se a educação, que a formação que ele deu, realmente está tendo resultado. Então, isso é muito importante. E um exemplo desse resultado é que recentemente teve aquela estudante de Santa Catarina, né, Isadora Faber, que montou no Facebook um diário de classe, mostrando alguns problemas que a escola dela estava tendo, de merenda. E os pais, ela teve esse apoio dos pais, inclusive, de não falar, porque eu acho que essa geração que está vindo aí chama atenção dessa forma, né? Antigamente era chamar atenção com passeata, que mais que tinha? Uma forma de se rebelar, né? É uma rebeldia, assim, que a geração passada era mais. A geração de hoje a gente vê que é muito assim, utiliza da internet, do poder que a internet tem para chamar atenção, né? De uma forma diferente. Eu acho interessante, né, esse fato que você coloca, que ela se baseou, inclusive, naquele caso lá na Escócia, né? Isso, na Escócia. E que teve uma repercussão no Brasil, vários outros jovens tomaram a mesma iniciativa. É interessante porque a escola tem como objetivo que o aluno tenha criatividade, né? Que ele utilize o seu conhecimento
para criar coisas, para ser criativos. Então, é uma forma da escola aproveitar essa criatividade dela com, talvez, um trabalho pedagógico. Não é? Que ela, de alguma forma, a intenção dela, aparentemente, até onde eu tenho acompanhado, é muito positiva. Tanto é que ela está colocando agora os benefícios que foram colocados, que já foram adquiridos na escola dela. O que precisa ter cuidado, né, professora, acho que a senhora pode falar até melhor que eu aí, é que ela teve esse cuidado, mas vamos dizer assim, os seguidores dela ter o cuidado com a questão ética. Não é? Isso aí, bem colocado. Porque a escola pública, ela é pública, mas quem está lá dentro tem os seus direitos privados, não é? É verdade. Então, não é simplesmente tirar foto e sair divulgando. Então, isso é uma questão que aí envolve o quê? O acompanhamento dos pais, mais uma vez. É verdade. Não é? E também a própria questão do divulgar. Eu, particularmente, acho muito importante isso, divulgar questões específicas da escola. Por exemplo, relação professor-aluno. Eu acho que essa questão nós tratamos dentro da escola. Entendi. Não é? O que é questões físicas que depende do governo, por verba, até aí tudo bem. Mas o que diz respeito, que foi uma questão que foi colocada ali. O professor também afastado. Exatamente. Questão de relação professor-aluno, eu, particularmente, tá? Eu acredito que seria muito mais adequado você trabalhar com o próprio professor, através da direção, através do coordenador. Nesse sentido, houve o quê? Uma falta de respeito, uma falta de ética. Sim. Uma falta de ética gritante. Exatamente. Nesse sentido, porque você vê, eu achei até, nisso aí eu achei que houve um exagero. Houve exagero. Mas em síntese, o que a gente quer dizer é o seguinte, que você precisa colocar, não dessa forma como ela colocou, mas você tem que colocar de uma forma gritante para que a sociedade acorde para a coisa. Eu acredito até que seja... Tenha sido esse o objetivo. Seja nesse sentido. E já conseguiu, né? Porque... Conseguiu. Entendeu? Foi nesse sentido que eu achei positivo. Porque eu acho assim, tudo tem que chocar, aí dá efeito. Você vê, por exemplo, infelizmente, aqui, o caso, a gente sabe que a saúde está difícil, mas precisou morrer uma jovem para a propaganda eleitoral só falar na saúde. Então, é um caso que chocou. E tudo que choca, então, chama atenção. Então, eu acho que ela quis fazer isso. Não acho que ela agiu eticamente. Condeno essa falta de ética dela, mas no lado de chamar atenção, foi positivo. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. O Câmera Nova deste mês fica por aqui. Até a próxima.